Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. São 4h05. Muito boa tarde para você que chega junto com a gente na Central Brasileira de Notícias nesta quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2025. É uma quinta-feira trevosa, uma quinta-feira sorumbática, nebulosa, uma quinta-feira, olha... Falar a verdade pra vocês, Carlão de Freitas tentou meter um atestado, não deu certo. Cabelo quis justificar a gota, também não deu certo. Hoje o pó de ponte vai ser o muro das lamentações, hein? Que coisa. Antônio Lupe no puro suco da homenagem ao Concórdia. Nossa, sem pensar. Vamos lá, né? Vamos juntos no Arena CBN até às 5 horas da tarde. Vamos falar bastante desta Copa do Brasil. 1 milhãozinho foi embora, hein? 1 milhão. Alexandre Vila, 41 anos. Concórdia Atlético Clube. Olha o hino do Concórdia. Zé Andrade. Olha. Bonito o hino, hein? Se você põe esse começo de novo aí, vão matar nós. Não põe mais não, Eduardo. Não põe mais não. Baita resultado do Concórdia, da Ponte, um tropeço muito grande que vai comprometer a temporada, tomara que não, né? Mas enfim, aliás, sigamos aqui preocupados com o Caio Maciel. Não apareceu na empresa, não passou o crachá na entrada da empresa. Não responde o WhatsApp. Estou muito preocupado mesmo. Fiquei sabendo que ele tinha um evento no Clube Concórdia. Não foi. Não foi também. Não pode nem ouvir falar nessa palavra. Mas, se alguém souber do paradeiro, vamos localizá-lo, né? Ai, meu Deus, esse futebol, cabelinho, esse futebol, ninguém ganha de véspera, não existe isso. Boa tarde, Eliel, Lupe, Carlão, toda a nossa audiência. Uma jornada trevosa, um vexame, mais um. Eu vou perguntar isso pros ouvintes, pode ser considerado um vexame ou não? Aliás, eu tava conversando com o Carlão um pouquinho do programa, a Ponte já está estabelecendo um calendário anual. Assuntos de interesse mútuo, né? Não, é a pauta do dia. Ela fracassa na Copa do Brasil e começa o Campeonato Brasileiro com portões fechados. Todo ano então, que você falou foi a cereja do bolo, né? Pra fechar assim a semana, ó. Parabéns. Muito bem, Ponte Preta. Boa tarde, Lupe. Tudo bem, Eliel? Boa tarde pra vocês. Quinta-feira triste pro torcedor da Macaca e por muito pouco não foi uma quinta-feira triste pro torcedor do Corinthians, que ontem quase viu a viola em caco. Eu falei aqui. Mas Yuri Alberto salvou o time do povo. Falei que estava sentindo uma coisa diferente. Eu alertei aqui. Enfim, né? Mirei um, acertei o outro. Tudo bem, Carlão? Boa tarde, Carlão. Ô, Eliel, boa tarde a você, boa tarde, ouvinte CBN. Vamos aí, quinta-feira, para repercutir aí mais um vexame, né? Estou com o cabelo aí, mais uma página triste, né? Da história da Ponte. Não pode ver um vexame, uma vergonha que ela faz questão de passar. Ano passado ela caiu em qual fase? Não, ela não participou, né? Não participou, mas no anterior enfrentou o Cascavel a primeira. Ela passou pelo... perdeu pro Brasil de Pelotas. Aí na anterior ela tinha perdido pro Cascavel na primeira rodada, mais um vexame, né? E vamos debater o porquê, né, da Ponte ter perdido. Eu vou perguntar pra vocês e deixo pra vocês responderem já. Os jogadores da Ponte não encararam como uma decisão ou o gol cedo e o pênalti deu a falsa sensação de domínio total do jogo? Vocês podem responder já no decorrer do nosso Arena CBN. E você, ouvinte, a pergunta é óbvia. É considerado um vexame ou não a eliminação da Ponte Preta? E hoje tem Inter de Limeira, hein? Hoje tem Inter de Limeira contra o Vila... o Inter também vai pegar um time sem expressão de Goiás, então acho que dá certo pra Inter de Limeira hoje, hein? O Leão vai engolir o... Hoje é Tigre! Hoje é Tigre? Não, no duelo... Vou lá, hein? No duelo dos felinos... Vai com essa camisa aí lá. Não, eu vou passar em casa. Eu vou me trocar primeiro. O cabelo pode ir, o cabelo tá bem cabelo tá vestido. preparado, o cabelo já tá colorado. Nação Colorada hoje vai fazer a festa. Desculpa a população de Limeira, mas o Vila, ele mora aqui, ó. Pensou uns 3-0 pra Inter?
A Ponte eliminada, agora só nos resta torcer pro outro time de... Ah, não tá, né? Não tá também. Ah, o outro time de Campinas não tá. Na Agora Copa do estamos em Brasil. recesso. Ei, Agora Fechados Campinas é para Série balanço. C, pronto. Série isso. C, terceirona. É isso. É Que igual horror, vitamina C também. Não faz mal pra ninguém. Que vem a terceirona. É, infelizmente. É o que temos para o Ontem momento. nosso Primavera empatou. O Primavera empatou, infelizmente perdeu um pênalti. Renatinho bateu na trave, velho. Eita. 15 resultado, perdeu. O 15 tá numa 5 decadência, rodadas, hein? né? O que tá acontecendo 5 lá em rodadas Piracicaba, sem hein? vencer. Acabou o dinheiro, Agora será? fala, 2 times que, ó, São José, a Ferroviária, sob o comando de Vinícius Bergantin, ó. Ferroviária decolando, hein? Ferroviária vem bem forte. Tentar Parece escapar da ferroviária. Capivariano cabelo. jogando muito bem também. Esse finalzinho vai ser emocionante. Vinícius Popó fez gol ou não? Fez golaço por cobertura. Verdade, golaço. Por Golaço cobertura. O primeiro do Capivariano. O segundo um tirambaço. Lembra Também, não, na verdade foram 3 gols bonitos nesse jogo. Esse de fora da área no ângulo lembrou muito eu no Primavera, década de 80, bom. Tem como 90. fechar o Eu microfone dele ou não tem como? fiz muito gol assim lá em Indaiatuba. Sou eu, não. Putz, e por falar em Aí o golaço... Carlão vem dar bola. Não, vocês estão falando do Ele Concórdia. vai falar que fez um gol no Cara, eu Concórdia fiz um bonito. golaço no Concórdia certa feita, mas do meio dá uma paulada. Que dia que é hoje? 1º de abril? Mas foi lá na Forquilha, foi coisa linda, A gente cara. não tem moral mesmo, né, cara? Aquele campão do Não, Concórdia. moral vocês têm. O que vocês não têm É é história. conteúdo É história. visual pra golaço. falar que vocês fizeram golaços na vida. Time da SEC, o cara ajetou, eu... Puf! Mas quem que bateu o pênalti no ângulo lá no nosso churrasco? Foi você, né, Carlão? Pô, Tem DNA. é que eu larguei de O problema de foi futebol. o pós, né? Ficou sem andar 3 dias, né? Não, eu queria saber se na hora que ele fez ele golaço, ele fez um... O senhor faltou ontem, hein? Mas eu tive justificativa. É, Aliás, vai ter futebol hoje? Tive justificativa. Ô, pois eu tô dentro, hein? Hoje eu Hoje tenho. Hoje vai tá? ter? Hoje vai Sim. ter? Não, Hoje só parece, futebol. não, hoje parece que vão levar uma... É surpresa, mas vai ter. Olha Rapaz, só. Só quem for é quem vai Se saber. eu te contar aqui que o meu cachorro aprontou ontem. O Ele quis sofá dar... foi pro Não, vinagre? ele quis dar uma de churrasqueiro. Pegou um saco de carvão. Arrebentou a casa. Rapaz, Deus, Nossa, que enfim. sujeira, hein? Bom, nós vamos falar muito desta Copa do A enquete Brasil, hoje, da então, Libertadores. é pra saber se é vexame a É eliminação da vexame Ponte. ou não? Aliás, que dia que é hoje, Lu? Pra ver se tem outra coisa melhor. Hoje é dia 27 de fevereiro, hoje é dia, sabe do quê? Hoje é dia do agente fiscal lá da Receita Federal. Olha. É aquele pessoal que aparece naquele seriado, sabe? É, fazendo a vistoria, Ah, legal, se tá pô. entrando coisa errada, legal. não pode. É Então, o pessoal da malha fina. isso, parabéns pra... Se você é agente fiscal e trabalha na Parabéns. Receita Federal, hoje é o seu dia, pode comemorar. Hoje também é dia do livro didático. Opa, que legal. Os famosos livros escolares. De cunho pedagógico. Exato. É isso mesmo. E hoje também é dia da conscientização da amósmia, que é a perda total do olfato e a Olha diminuição só. do olfato. Então, fica aqui também o nosso... É o dia do pandemia. Flamengo, então, né? nossa, Ai, É, né? bateu forte colocando. nossa. 4h13. O nosso Quem sarcófago hoje? vai. Vamos lá. Hoje tem jogão do Guarani. Hoje tem jogão do Guarani. O Guarani enfrentou uma equipe que tem cor predominante qual? Verde. Predominante. Então o Guarani enfrentou o Guarani. O Guarani enfrentou, o Palmeiras, né? O Você quer rádio dizer? de Mococa. O rádio, o rádio, Caldense. o Rio Preto. Palmeirinha de Porto Ferreira. Mas peraí, é de São Paulo? Não, é do, Não. é do Brasil. Não, pode, por favor, Aí é muita segmenta. coisa. Tá bom, é de São Paulo. Pode ser o Guaçuano. Guaçuano. Não, já sei qual foi. Palmeiras. Francana. A Francana. Francana, foi a veterana. Pode ser o Rio Preto. Pela música a gente vai... Preto. Vamos ver, solta a Vai. música pra gente adivinhar a década. Olha, Cara, você sabe que essa jovem, ela fez. Essa música foi de filme, de novela. Mas ela teve pouco sucesso no Brasil. Tem outros sucessos dela que eu gosto mais. Mas Alanis Morissette... Não é a Eu tinha certeza que ele ia falar Alanis Morissette. Alanis Morissette marcou a Não, mas época ela com teve- muitas a Alanis músicas. teve Põe, muito sucesso. põe de novo a Alanis pra gente ouvir. Olha que Não é sucesso, Alanis, velho. Essa música lembra dos tempos de bailinho, bonita essa música. Nossa, essa daí já mandou pra muita gente, né, Carlão? É, mas é música de... Boas lembranças. É, música de adolescência. Ah, bons tempos. É porque eu essa era música é bonita. Ou magrinho. seja, então é da Música década de estilo, 90. estilo malhação. Isso, acho que até... Pode início ser. até. É época que eu era magrinho, faz tempo, velho. Ah, então, na verdade, isso é quando você era bebê, 1960, isso aí. Depois que você falou nesse microfone que você tem 48 anos, eu vi que a minha vida tá ótima. Arena CBN.
Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h19. Ainda bem que voltamos ao intervalo. Boa tarde, vexame vergonhoso. 90% por vergonha, por falta de compromisso dos jogadores. Ney do Jardim Nova Europa, lá onde fica o Bar da Árvore, né? O Bar da Árvore é na Vila Industrial? Não, está certo. Tá certo. Caros da CBN, sem dúvida, é mais um vexame na coleção de vexames que se acumulam no histórico de participações da Ponte na Copa do Brasil. Não aprende, reclama de dinheiro e quando aparecem as oportunidades joga tudo pela janela. Inacreditável. Errar uma vez na vida, insistir no mesmo erro e continuar errando é ruim demais. O Conrado desabafou aqui. Carlos de Americano, o maior vexame que eu vi da Ponte foi conseguir perder 2 vezes para o Parisidense. Foi. Um time horrível. 2019. Boa tarde, Arena. Não posso falar o que penso, mas vexame foi pouco para dizer que a Ponte, a gente já esperava de tudo. Wagner de Hortolândia e parabéns para quem contratou. Não entendi, esse, hein? Concha Misteriosa? É o Concha chileno. Concha. Até hoje tá procurando Parece que ele teve pro Santos.
Tá, né? Nossa. Que bom, hein? O outro ouvinte mandou aqui, é vexame, mas se me pagarem 800 conto, eu também pago mico. Mandou o outro aqui, Murilo da Vila, não, Murilo do Vila Nova. Boa tarde, galera, sempre ouço vocês pelo rádio, resolvi abrir o YouTube pra ver o rostinho de vocês, me arrependi. Volta pro rádio. O único que salva aí é o Carlão de Freitas. Opa, mas é verdade mesmo, Murilo do Vila Nova, perdeu uma bolada. O mais bonito de nós todos é o Carlão de Freitas. Olha aí que honra. Vexame total, resultado da Ponte ontem. Boa tarde, CBN. A derrota, na verdade, não traz tristeza, traz revolta, isso sim. Mas eu sei que é bobagem dizer, deveria ser descontado do salário dos jogadores. Vexames não é apenas o resultado de ontem, mas também a Ponte Preta não passa de um time medroso, e já faz tempo. Que isso, hein? Fernando da Vila Industrial. Aí o ouvinte tá dizendo aqui, faltou o Klaus lá ontem. Por quê? Não peguei a referência, hein? Sei lá, nem sei se o Klaus também. Mas só, eu vou falar, então, eu falei pra vocês e agora vamos deixar pra vocês responderem. Vai. A Ponte Preta fez um gol aos 13 minutos. Sim. Teve um pênalti aos 23. Sim. Isso criou uma falsa sensação nos jogadores da Ponte de que o jogo estava na mão e vamos ganhar a hora que quiser? Eu acho que esses fatores contribuíram, sim. A Ponte, ela começa o jogo fazendo uma partida até tranquilo, o gol sai cedo, né? E teve o pênalti, só que ao invés da Ponte permanecer num ritmo ofensivo agudo, jogando, protagonizando, não. Ela opta em ficar com a bola, fazer um jogo seguro, mas tocando de lado, né? Praticamente abrindo mão de tentar aumentar a vantagem e sim segurar o 1-0. E aí é correr risco. Independente da diferença técnica, futebol, você tem que jogar, meu irmão. Se você não jogar, você dá chances pro adversário. O maior exemplo foi o Corinthians. O Corinthians é um time bem melhor que o CV, né, da Venezuela, e quase que paga um preço em virtude da displicência, principalmente lá na Venezuela. Então foi uma Ponte apática. Achei que o Alberto Valentim, na entrevista coletiva, naturalizou muito a derrota. Eu acho que poderia ter um tom maior de cobrança, de falar da falta de comprometimento dos jogadores. Não tem essa de perder o grupo, não. Ele poderia ser inserido no contexto também, porque, a meu ver, ele errou na escalação, poderia ter colocado ali um meia. Talvez ele tenha entendido que o gramado não iria ajudar, o Pedro Vilhena ou o Serginho, mas a partir do momento que ele percebeu que a Ponte estava sofrendo na criação, o Darley era um mero espectador no jogo, ele poderia ter colocado um meia. Ele só coloca o Serginho, né, Lupe, a partir do momento que toma o segundo gol, ou seja, esperou demais pra ver. Então é mais um vexame. Acho que os jogadores foram os maiores responsáveis, mais que o Alberto Valentim, e é impressionante como a Ponte ela se acostuma, né, a dar este presente de grego ao torcedor. O torcedor que ficou tão feliz com o Campeonato Paulista, independente da frustração de não ter classificado, que aplaudiu o time depois do Red Bull Bragantino, ontem parece que voltou a viver aquele drama que foi 2024, 2023, 2022 e por aí vai. E a Ponte até aquela questão, a hora que teve que propor o jogo, foi um eterno problema, né? Aquela desordem estabelecida. Opa, desordem. Bagunça não. Desordem. Não fala bagunça não. Falta de organização tática. Até Danilo Barcelos, que errando... Perdeu o pênalti. Perdeu o pênalti, que não é comum, não é? Mas né? ontem foi... Um dia que parece... Mas eu posso abrir um parênteses no seu comentário, com todo respeito? Eu acho que ali o goleiro pegou o pênalti. Eu acho que é mal, né, Léo? Perfeito. Você achou que ele bateu mal? Ele bateu mal. Apesar do o Vila fez uma partida fantástica, né? Afinal, ele faz uma defesa no cabeceio do Bruno Lopes incrível. Então, mas aí é aquela coisa, né? Vai muito no abafa e tal, não foi possível. Vexame, vamos ver. Na entrevista do Alberto, que a gente rodou na área do adversário e tal. Cara, você perdeu um jogo. Entrou na cozinha? Não, entrou na cozinha. Você fica rondando. Rodou, você perde um jogo para um time inferior. Você perde um jogo que poderia te ajudar numa estrutura para a Série C de Campeonato Brasileiro. Você perde um jogo em que a Ponte ficou muito próxima, né, de encaminhar a vitória. E acho que ele naturalizou muito. Perdemos. O time não sabe, talvez o cansaço. Pelo amor de Deus, né? Pô, assume, cara. Assume. Lamentável. Uma página lamentável da Ponte Preta e... Enfim, vamos ver o que vem pela frente aí. Agora só em abril, né? Só 13 de abril a Ponte... E essa questão do meio de campo? E mais um sinal de alerta, né? Na Série C ela vai ter que propor jogo, principalmente em Campinas, né? Fora de casa em alguns momentos. E essa eterna dificuldade... dela propor, dela protagonizar. Minha opinião é bem curta. É impressionante como tem dificuldade em atacar, eu não tenho espaço. Ser a mandante do jogo. Ela não consegue, é impressionante. Eu não tenho espaço. Tem sim, Lu. Eu não tenho vez
vez aqui. Bom, pode Tem falar. voz e vez, como diria o outro. Fica à vontade. Na verdade, a minha observação ela é muito simples. Se você pegar no papel, eu não vou nem falar na questão de orçamento, porque a folha é bem maior do que do Concórdia. Será? Sim, sim. E se você pega jogador por jogador, com certeza, tecnicamente, até porque a Ponte, jogando o Campeonato Paulista, os jogadores que foram contratados têm um nível melhor do que os jogadores do Concórdia. Sim. Certo? Concordo. Porém, quando a bola rola, o futebol é um dos poucos esportes onde a equipe que tem uma pior qualidade ganha da melhor. E ontem foi comprovado isso. Sabe por quê? Porque os caras do Concórdia, eles estavam com T maiúsculo, sabe? Com vontade, T maiúsculo. Eles davam carrinho e comemoravam. Eles, quando sofreram o gol, em nenhum momento você via ali eles tristes, até depois do pênalti. Eles o pênalti deu até um gás. Tristes. Mas os caras estavam com vontade. E eu não vi essa vontade nos jogadores da Ponte Preta. Mas eu acho que eles estavam com essa vontade no começo do jogo. Eu acho que a expulsão prejudicou, a gente não pode esquecer. Mas a expulsão foi no finalzinho do jogo, Eliel. Não, faltava ainda 15 minutinhos de jogo. Mas se você pegar o jogo inteiro, foi a mesma coisa. Toca do lado, toca do outro. Toca do lado, toca do outro. Mas eu vi no começo de jogo. Se você pegar o gol da Ponte, o Simon inverte uma bola pro lado esquerdo, o Danilo cabeceia pra área, o Léo Oliveira cabeceia e o outro vai lá e cabeceia. Não teve uma... isso foi ensaiado? Pode até ter sido ensaiado. Mas o lance do pênalti foi uma boa jogada. Que o zagueirão foi infantil, mas a jogada foi interessante. Foi de uma sobra de cruzamento, escanteio. Ofensivamente, a Ponte tá devendo muito, né? Até o Campeonato Paulista... muito capenga, o Campeonato Paulista, que foi, não é, uma boa participação, todos os jogos em que ela teve que tomar iniciativa, ela foi muito mal, muito mal. E é algo que o Alberto vai precisar corrigir. E, de preferência, Alberto, não normalizar alguns vexames, como ontem. Achei você muito tranquilo na entrevista coletiva. Eu acho que... como se nada tivesse acontecido. Teria que ser mais forte. Vamos pegar, para servir de exemplo, vamos imaginar aqui, se o jogo acontecer aqui no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Itabaiana. Nossa, Você acha que o Itabaiana vai pra cima da Ponte Preta aqui no Moisés Lucarelli? E como que vai furar o bloqueio dos como caras? é que você vai furar o bloqueio? Como é que você vai ter alternativas de jogo? Não vai ter. Então essa eliminação, essa exibição péssima também pode servir, porque a Ponte vai enfrentar muito, mas muito disso na Série C. No Paulista ela não ganhou um jogo como protagonista. Em ela tendo que tomar a iniciativa. O próprio Derby, que foi a única vitória dela, quando ela estava com um a mais, que ela poderia impor um ritmo até pra aumentar o placar, ela optou por administrar, como foi ontem, né? Estamos ganhando, vamos administrar, que é mais importante. Não, aproveita o momento que o time está abatido, vai pra cima. Sabe, ela fez o gol, teve o pênalti, continua com o ritmo que ela tinha condição de aumentar o placar e terminar o jogo de uma maneira tranquila. Mas até mesmo ontem, quando eu falava pro Cabelo, tá 1-0, a Ponte tá aí administrando o jogo, ela poderia aumentar o placar, mas não, ela prefere segurar. Você vai ver o Deus nos acuda que vai ser no final, se permanecer 1-0. Nem permaneceu porque ela tomou a virada. O Carlão, eu acho que contra o São Paulo ela propôs o jogo. Em alguns momentos, né, Léo? A ordem natural do jogo foi o São Paulo com mais volume, com mais atitude, né? Só que é um jogo que se encaixa com o dela, porque o São Paulo vai pra cima, tal, tirando do Bragantino, né? Que foi também, ela toma o gol no começo. Mas eu acho que esses times que vão pra cima da Ponte, ela já tem uma postura definida e é algo positivo. Ela conseguiu entender esse tipo de jogo. Agora, quando ela precisa... Botafogo de Ribeirão, Portuguesa, Inter de Limeira. Ela não conseguiu jogar em nenhum desses jogos. Agora o foco fica na Série C, né? Infelizmente. O outro ouvinte mandando aqui o Rogério, falando do Klaus também. O Marcelo também, falando do Klaus. Outra coisa de Klaus, esquece, já passou também, tá parecendo ex, pô. Pô, já passou, já ganhou, já perdeu, vambora. O problema nosso é Série C, a Ponte Preta na Série C, o Guarani na Série C. Acabou o negócio de Klaus, já foi, Klaus. Perdeu, ganhou, Klaus já foi. Agora vamos pensar em Série C. Klaus, o quê? Já foi, pô. Vamos esquecer também, parece ex traído, pô. Concordo, é isso aí.
Ah, não é? O Klaus. Pô, que Klaus, velho? Vamos lá, vamos. Claudicou, Pô, deixa o Klaus quieto, pô. Pô, parece namorado traído, pô. Pelo amor de Deus, esquece o Klaus, cara. Vamos. Tem Série C pela frente, gente. Vai. 13 de abril tá aí, Bora. Vai. Klaus. Pô, Klaus, esquece o Klaus, velho. Ah, essa foi a maior mordida da história do Arena. A maior mordida da história do Arena. Ah, essa foi fenomenal. Eu não aguentava falar, cara. Ai. Pô, esquece o Klaus. Você vai fazer uma escalação aí, pelo amor de Deus. Dá titular e reserva de tanto árbitro que prejudicou Ponte e Guarani. Deus me livre, esquece isso, já foi. O Ricardo também tá falando aqui que se a Ponte tivesse levado o Klaus tinha dado certo, enfim. Carlos, os comentários de ontem do Carlão de Freitas secaram a Ponte Preta, pois ele disse que ela ganharia. O Marco mandou aqui. O Arthur fez falta nesse time, hein? Fez. Boa tarde, amigos. Não pode jogadores da Ponte perderem um jogo como este. Os recursos arrecadados seriam muito importantes para a sequência da temporada. Vejam um time fraco que jogou com o Corinthians ontem. Eles não desistiram do jogo, mesmo sendo inferiores. O Jaime mandou pra gente. Me desculpem a sinceridade. Não sei o que é mais chato, o quadro ou quem pensou nele sobre o sarcófago. Marcelo Santana mandou aqui no YouTube. Aí tem que ser pro criador, né? Sensacional o programa com o Quarteto Fantástico. Também adoro rever os grandes jogos da Ponte e do Guarani no sarcófago. Você vê pelo tom de voz que muda, né? O que passa na cabeça de William Cabelo. Outro ouvinte dizendo, eu não vi o jogo, mas pelo que vocês estão dizendo, a Ponte é um time basicamente reativo, não consegue propor jogo ou tomar iniciativa. Se o Carlão tá bravo, eu tô feliz. Mandou aqui o Fernando. Boa tarde, Carlão engoliu o anzol, chumbada a linha e a vara. Não, aqui fica essa choradeira, já passou. Quem perdeu, perdeu. Quem ganhou, ganhou e vão pra Série C. E o Klaus, Carlão? Klaus, velho. Pô, Klaus, toca o barco, meu filho. A fila anda. Já foi, o próximo derby tá chegando. Série C, aí tem 2 pela frente. Não, é um só. Ou 3, né? Se classificar tem 3. Mas na primeira fase é um só. Então vamos pra frente. Mas será que o Klaus vai apitar de novo? Eu acho que tá chorando demais. Vambora pra cima. Mas e o Klaus, Carlão? Eu acho um baita de um árbitro. Só que não vai apitar. São Paulo, o árbitro apita, o Klaus apita a Série A. Melhor de São Paulo. Repórter CBN. Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, defendeu a necessidade de explorar a bacia da Foz do Amazonas na margem equatorial. Ela disse ainda que será necessário investir mais na região e destacou que nunca viu um esforço tão grande para obter uma licença ambiental. As pesquisas para exploração de petróleo na região dependem do aval do IBAMA, que está analisando o caso. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, assinou uma portaria que estabelece estado de emergência em áreas mais suscetíveis a incêndios florestais. A medida permite a contratação de brigadistas especializados em biomas, com agentes indígenas, quilombolas e de comunidades que conheçam o território e possam contribuir com as ações preventivas. O governo federal também anunciou um esforço das equipes que atuam no combate aos incêndios, com mais de 4.600 novos profissionais. O número representa um aumento de 25% em relação ao ano passado. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, publicou uma mensagem de apoio ao colega Alexandre de Moraes. A iniciativa ocorreu após o governo dos Estados Unidos criticar decisões da justiça brasileira. O Departamento Americano de Estado citou o bloqueio de redes sociais no Brasil. Dino mencionou o artigo da Constituição que aborda as relações internacionais. Segundo ele, os ministros juraram defender os princípios de autodeterminação dos povos e não intervenção e a igualdade entre os estados.
As Forças Armadas de Israel apresentaram as conclusões de investigação sobre as falhas de segurança que permitiram o atentado terrorista de 7 de outubro de 2023. Os militares israelenses reconheceram que subestimaram as capacidades do grupo Hamas e classificaram a resposta imediata ao ataque como um fracasso completo. O material destaca erros cometidos anos antes da invasão, nas horas anteriores ao ataque e durante o massacre e os sequestros. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Bom, são 4h35. Flávio Botelho, informações das estradas. Boa tarde, Eliel. Muito boa tarde também à sua equipe e aos ouvintes. Eliel, pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, a rodovia Anhanguera ainda tem um trânsito um pouquinho mais intenso no sentido interior, do quilômetro 109 até o 110, no Matão, em Sumaré, reflexo ainda do grave acidente que envolveu 2 caminhões no período da manhã. Na rodovia dos Bandeirantes, o trânsito já flui bem no sentido capital. No trecho de Itupeva, no período da manhã, o trânsito chegou a ser bloqueado na região dos parques temáticos por conta de um caminhão carregado com etanol que pegou fogo. Neste momento, o trânsito já flui bem. Na Campinas Montemor, o trânsito também que era carregado para quem, ou melhor, na Campinas Montemor, o trânsito já é carregado no sentido Hortolândia, do quilômetro 101 até a passagem pela Adalberto Panzan. Na Dom Pedro, intenso também do trevo do Santa Mônica até a rodovia Anhanguera, mas fluindo sem dificuldade. Eliel, é contigo. Obrigado, Flávio. Já tem mais no nosso ponto final. Seja viajando para longe, baixando sua playlist favorita e até chegando em outra cidade, surpreenda-se com a TIM, a líder em 5G. Ainda não é cliente? Baixe o app Meu TIM e faça grátis um test drive da rede. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. São 4h37 de volta com o nosso Arena CBN. Vamos lá, vamos mandar mensagem aqui do povo que está participando com a gente. A Sandra mandou que o Carlão tá bravo hoje. A Sandra? É, mas não a nossa. Aliás, ontem foi aniversário da Sandra. Falamos, Já falamos ontem? Falamos, 52 anos. 52 anos. Parabéns, Sandra. Aliás, e como ela... Hoje eu tava ouvindo com mais calma, porque hoje eu entrei mais tarde, né? Porque ontem fomos até mais tarde, eu tava no carro. Cara, as informações que a Sandra passa pro ouvinte, elas entram no ouvido e ficam aqui, você vai construir a credibilidade, né? Que coisa sensacional. São muitos anos de estrada. 52, né? Exatamente. 52. É isso aí. Ricardo Klaus participando com a gente. Manda um abraço pro meu primo Ponte Pretano, Carlão. Ricardo o quê? Klaus. Mandou aqui pra gente. Ricardo Klaus, Carlão. Manda um abraço pra ele. Eu gosto do Klaus. Não, Ricardo Klaus é o nome do ouvinte. Ô, Ricardo, abraço. Ricardo Klaus. Isso. O quadro do sarcófago não é o problema, mas sim as referências musicais. Mas as referências musicais, meu caro ouvinte, vendo o autor do quadro. Algumas vezes sou eu. Mas na maioria dos casos... A gente busca um certo ecletismo. Na maioria dos casos é o cabelo. Variação. Faltou garra pra este time. Se fosse o mesmo que ganhou do São Paulo, estaria com 1 milhão nos bolsos. Verdade. Comprometimento, né? É que também tem o seguinte, o Concórdia não ia abrir a porta do jeito que o São Paulo abriu, né? Jamais. Tem esse detalhe aí também, né?
Jogar contra time grande ilude, gente, ilude. Esta gestão do Eberlin vai ser o nosso fim, só retranque jogando para não perder. Até Brigatti, que montava time ofensivo com 2 ou 3 meias, na gestão do Eberlin virou retranqueiro. Sem dinheiro ainda, vai lutar para permanecer na Série C. Antônio do Jardim, boa esperança. Outra, né, Léo? Amanhã tem, já confirmamos uma entrevista aqui no CBN Esportes com o Brigatti, através da assessoria de imprensa. E outra, né? Pô, você jogar na Ponte, você vai jogar contra o Concórdia. Pô, vai lá pra jogar, né? Abafa, né? Vai lá pra jogar, se impõe. Pô, transmissão da CBN, do Sport TV. Não, a gente brinca, faz as peladas da vida aí e tal. Pô, o time melhor, ele vai lá, se impõe, joga, né, cara? Eu não sei, a Ponte, ela tem uns negócios assim que eu não consigo entender. É um time muito estranho, um clube estranho. Um abraço pra vocês ouvindo a Arena. Fabiano Klaus mandou aqui pra gente. Fabiano Klaus, o Carlão, manda um abraço pra ele. Aliás, o Inter revelou um zagueiro que chama Klaus, não sei nem onde ele tá. Carlão, Fabiano Klaus. Manda um abraço pra ele. Aê. O Alexandre do Nova Europa, sempre participando. O Eduardo, nas nossas redes sociais aqui no YouTube, tá perguntando cadê o Fábio Chaves. O Fábio Chaves está com problema de saúde. Aí já infelizmente, de ontem para hoje houve um agravamento. Né? Ele estava quase pronto a receber alta, mas houve um agravamento, né? Houve uma piora no seu estado clínico e a gente está aguardando aí, enfim, quando os médicos vão entender. São duas situações preocupantes, né? Ele Fábio Chaib e Caio Maciel. Não, o Caio Maciel é desaparecimento, né? Tá. Isso é um outro contexto. Exato. Agora o Chaib é infelizmente patológico o problema, né? Diferente do Júlio, né? Júlio é uma outra... É um sumiço planejado. Esse é um sumiço planejado. Quem quiser, o Fábio Chaib não tá atendendo a telefonema, sociais, mas ele responde via inbox no Instagram. Isso. É @Fábio Chaib. Quem quiser buscar mais informações sobre saúde do Chaib, acione ele aí no Instagram. Aliás, ele está se sentindo muito solidário aos ouvintes que estão falando com ele. Verdade. Tá até dando alguns presentes, viu? Para os ouvintes que chamam ele lá. Tem muito. Você é muito gentil. Qual que é seu Pix? Tá perguntando assim. Fábio Chaib. Pessoal, o carnaval nem acabou e já estão tirando a máscara. O Fábio Chaib já tem máscara caindo por aí. Essa mordida... Entregou. Aliás, carnaval tá chegando, né? Amanhã já tem gente que não vem, né? Eu acho, viu, William? Você mesmo, tá? Eu já recebi a informação do seu bloco no WhatsApp. Mas não é hoje não é sexta? Hoje é quinta. Ah, é? Sexta cabelo comparece. E segunda? Então. Não, segunda é um outro dia, né? Terça? É um dia de cada vez, né? Amanhã é outro dia. Parece que a quarta-feira de cinza a turma fica remoendo o passado, isso causa mais dor, gente. Você vê, é igual o torcedor do Atlético Mineiro contra o Flamengo. Tá. Eles vão ficar 40 anos falando que o Wright ganha do Flamengo, mas, pô. Peraí, do que você tá falando? Eu não entendi. Não, que tá falando aí por causa que eu falei do Klaus, fica... Não, mas são só eu acho que tem que trabalhar pra tentar ganhar o próximo jogo e fica aí com choradeira, parece que justificando derrota. Mas eu não tô entendendo. O mundo gira, a Série C tá aí, tem que trabalhar pra subir, gente. Não adianta ficar chorando. Eu não tô entendendo. Não tá chorando. Não. Eu não vi ninguém chorando. Eu vi a galera só tirando uma ondinha de falar. Mas fica... Manda o Klaus junto. Não, porque aí justifica tudo que a Ponte é por causa do Klaus. Que Klaus? A Ponte ganhou tantos jogos na vida com Klaus, sem Klaus, com Bosquilha, sem Bosquilha, Romualdo Arpe Filho. E outros. Que tais? Então. Rapaz, eu nunca vi assim, hein? É um momento histórico. O torcedor do Atlético Mineiro, ele vai jogar contra o Flamengo, ele não pensa em ganhar do Flamengo, ele fica chorando porque o Wright roubou, ganha do Flamengo, velho. Pronto. Mas isso se aplica ao quê? Não, porque o pessoal tá falando do Klaus, porque a Ponte não ganhou por causa do Klaus. A Ponte ganhou do São Paulo sem o Klaus. Olha aí, mas aí era do São Paulo, né? Mas os ouvintes falam que se tivesse o Klaus ontem, poderia ser algo diferente. Não. Não, louco, a Ponte perdeu porque foi incompetente, foi horrorosa. Foi já entendemos. Agora teve pênalti ontem sem o Klaus. Verdade seja dito. E foi pênalti. E o zagueiro que foi infantil. Teve pênalti. Bem lembrado isso, hein, Eliel? Ontem teve pênalti e não foi ele. E eu tô com um ouvinte aqui, o Fábio Natália. A Ponte Preta tá um Klaus mesmo, né? Tá um caos. Caos. Eu confundi aqui. Não, Klaus. Calma, Carlão. Tá precisando de uma gelada com seu amigo de futevôlei, Oscar Klaus. Manda um abraço pro Oscarzinho Klaus aí. Oscarzinho é meu parceiro. Oscarzinho é meu parceiro. Ficam falando do jogo até os 40 do primeiro tempo, mas o time neste período finalizou apenas 3 vezes.
ficava naquele irritante toquinho pro lado. É aquela questão que a gente falou do ataque, inoperante, medíocre, né? Sabe um ataque que ontem quase passou vexame também? Sei. E eu falei aqui, esse jogo tá esquisito. E eu falei que ia ser 4-0. E os críticos de Yuri Alberto. Mas você vê a torcida do Corinthians? Terminou o jogo, protestos, vai. Com comedimento, mas passou a mão na cabeça, não. Coringão deixa eu entender. Lá a bacia esquenta de outra forma. Deixa eu entender uma coisa. Quem teve a melhor campanha na classificação geral do Campeonato Paulista? Corinthians. O Corinthians, ele foi eliminado ou ele passou de fase? Passou. Mas por que o pessoal tá reclamando? Mas porque foi o jogo, porque o Corinthians né, não precisava passar o sufoco que passou. O time do Corinthians, se jogar 10 vezes com esse time, goleia as 10 vezes. Mas o Memphis Depay deu uma entrevista depois do jogo e ele foi muito lúcido. O Corinthians tá carregando um fardo aqui, mental muito grande. E isso tem causado ali uma interferência dentro de campo. Porque você percebe, o Corinthians fez um gol. Fez. O que aconteceu na sequência? Tomou outro. Aí lutou. O Corinthians fez um gol. E o que aconteceu? Tomou. Não, mas aí acabou. O Hugo falhou, né? Mas aí o psicológico do Corinthians acabou. Porque se não fosse o Hugo depois... Cara, leva pro Hugo você fez imagina, duas defesas. Você imagina, perde... Cara, olha na o prejuízo. Olha o prejuízo. Se perde, acho que é pior. Mas eu acho que é mais culpa do jogo da Venezuela eu do também que o jogo acho. da Arena. Aí eu concordo contigo. Só que tem um ponto também a ser dito, né? Nós não podemos esquecer que o Corinthians chegou nessa competição depois de uma arrancada, porque no Brasileiro tava mal. Muito mal. Virou o turno no rebaixamento, Tem que aproveitar, né? Tem que chegar, pô. Não pode. O vacilo total. Mas eu uma acho vitória, mas que precisa de cobrança também. Mas agora vem o Barcelona, né? Mas agora vai jogar, Lupe. Agora vai jogar. O Barcelona já é uma outra... Mas Barcelona de Guayaquil, né? Barcelona de Guayaquil. Os times colombianos costumam dar mais trabalho. Na verdade, agora tem o Mirassol pela frente, hein? O Mirassol deu trabalho pro Palmeiras. É isso que o Memphis falou. Olha a vida do Corinthians. Decisão ontem. Agora pega o Mirassol por decisão, aí vai lá pra Colômbia pegar o Barcelona pra mais uma decisão. Olha isso. Mas a vida de time grande, não quer, vai jogar. Mas o Memphis, quando chegou aqui, cada jogo no Campeonato Brasileiro era uma decisão, porque o Corinthians estava na zona do rebaixamento e ele foi encarando como decisão. Chegou na pré-Libertadores. E eu entendo essa pressão exagerada que o Memphis falou, mas, cara, o Corinthians é assim. O Corinthians é pressão 24 horas por dia. Mas acho que o recado da torcida foi o famoso presta atenção, né? Pra não dar o vacilo que deu na Venezuela. Estamos atentos. Vamos porque se perde ontem, sabe o que ia acontecer? Mais. Se perde ontem, crise, Memphis Depay é noitada, né? Jogador TikTok e tal. Tudo Yuri Alberto não faz gol. Tudo isso. Futebol, cara, não se brinca com o menino futebol. Eu achei você ávido na defesa do Corinthians hoje. Achei interessante a sua posição. Porque o Corinthians é o que move o mundo, né? Quem não é Corinthians já morreu por dentro. Tá vivendo errado. Boa tarde. O problema da capital do estado é não chamar Corinthians. Já diria o funcionário da própria prefeitura lá, quando agradeceu o parabéns do Timão. Boa tarde, seus mal acabados. Eu sou corintiano. O sarcófago fica melhor se o quiz fosse para os ouvintes e não para vocês e ainda com prêmios. Fica a dica. O cabelo que veta, né? Mas se ele for dar prêmio, vai ser só gelada, né? E olha lá, porque não pagou a minha pagar, ainda. né? Não tô devendo nada pro senhor, não. Ia ter de fila aqui na Engenheiro Francisco Paula Souza, gente esperando o prêmio. Aliás, dia 27, o cabelo, que cor que é, hein? Não tem coloração. É a seladinha? Hoje é o que achar pra frente. Mas amanhã já dá jogo, né? Com ressalva. Tem aquela com nome de cidade que é duro, né? Nossa, rapaz, parece uma água. Qual? Agora fiquei com dúvida. Não conhece, Leão? Não. Essa não. É lá do Rio de Janeiro? Não. Do Velo Clube. É lá da região do Velo Clube. Não, você não sabe, Léo? O nome de cidade, claro. Meu Deus do céu, hein? Puxa aí, você vai ver. Pessoal, estou vendo vocês pro YouTube e tem uma observação. O cabelo precisa melhorar o sarcófago e o visual dele. O sarcófago a gente consegue, o visual... Nossa, achei nem saber que existia. Vai mais um ouvinte aí, põe no ar, vai. Vamos pôr o ouvinte também mandando áudio. Boa tarde. Lá vem. Deixa eu perguntar assim, qual o maior vexame que ela já fez no torcedor passar? Por quê? Você tá doido? Vou falar, viu? Rapaz do céu.
Saiu da Copa do Brasil, portões fechados. Podia fechar, né? Podia fechar a Ponte Preta, porque entregar na mão desses caras aí é a mesma coisa que tá o portão fechado. Fechar os portões de vez. Você tá doido, viu? Bom, nós recebemos aqui, obrigado ao ouvinte. Dani, eu te encaminhei aí uma imagem que tá rolando nas redes sociais desse desabafo que o Carlão de Freitas deu aqui no Arena CBN. Tem uma imagem rodando nas redes sociais e nós vamos colocar no nosso youtube.com/CBN Campinas para você acompanhar os motivos, né, de toda a choradeira, né? Como disse aí o Carlão, precisa parar, né? Precisa parar. Ah, entendi. Precisa parar, né? É o parceiro dele. Entendeu? É o parceiro dele. Entendeu, né? Agora nós entendemos. Aí vocês me quebram as pernas. Só queria agradecer ao ouvinte que mandou essa foto aqui pra gente. Muito bom, gostei. Agora tá tudo explicado, né? Agora que eu comecei a entender. Agora tá tudo Tudo explicado. muito claro. Ele fez até o sinalzinho dele pra mandar bater. Tipo, segue o jogo, vai, vida que segue. Assim. Gostei, muito bom. Bom, muito bom. depois eu mando pra você, tá, Carlão? O ouvinte mandou aqui. Vocês não prestam. Vai mais uma aí. Vocês são terríveis. Boa tarde, rapaziada. Minha opinião é o seguinte, cara, pegar a folha de salário da Ponte é muito maior que o adversário, né, que o Concórdia. Mas o futebol, cara, é o único esporte onde o time que é inferior tecnicamente pode vencer o que é melhor. E ontem foi o que aconteceu. Você viu o time do Concórdia com P maiúsculo, né? Os caras, uma pegada mesmo. Não esmoreceu em nenhum momento, nem quando tava 1-0 ali com um pênalti a favor da Ponte, né? Então, tiveram mais vontade no jogo de ontem. Opinião minha mesmo, isso aí, tá? Parece que é a opinião do Lupe, né? Fiquei meio na dúvida. É o agora. Renatão. Ontem é o deu uma Renato, chumbada nele. Eu achei que era uma opinião dele, não é? Não, ele... Olha lá, grande Etozinho passando ele. Passou, né? Dá uma segurada, hein, menino? Dá uma segurada. Segura a marimba aqui. Nossa, Desandou, hein? Tem mais um. Fez igual a Ponte, descarrilhou. Joga muito, tá? Não pode descarrilhar. Boa tarde, pessoal do Arena. Fábio Natália aqui de Americana. Ô, Fabião. Oi, Liel. Oi. É impressão minha ou a TV engorda? Engorda, bastante. Você tá falando porque a tia deu entrevista? Acho que foi isso, né? A tia deu entrevista, né? Aí você, tá bom. Fechou. O dia da caça. O senhor ainda foi muito educado em falar tinha vontade, era outra coisa. O dia da lenha, outro do lenhador. Pelo amor de Deus. TV engorda. Compra uma TV maior. Apareceu metade do dia. Ai, meu Deus 4h52, vamos pro intervalo. Na volta, hoje infelizmente, tá tem um sarcófago, hein? Já voltamos. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Superliga Feminina com jogos interessantes nesta quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Tem o duelo entre o Vôlei Bauru e o Minas, né, que é o SESI Bauru feminino, e o Minas que faz uma campanha espetacular. O Minas é o segundo colocado. E às 9h tem Osasco e Praia Clube. O time mineiro lidera a competição. Carnaval com ritmo de economia é no IGA. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas.
Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícias. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Arena CBN. Bom, são 4h56 da Inter hoje, né, Cabelo? Hoje a Inter passa, né? Jogo difícil, hein? Jogo difícil. Lembrando que a Inter caiu, A Inter, né? que infelizmente foi rebaixada para a Série A2 do ano que vem, Vai enfrentar o Primavera o ano que vem. Isso é o que veremos. Mas o assunto aqui é a Copa do Brasil, portanto, vamos nos ater à pauta. O Fluminense? 8. Mas a Ponte, se ela faz o gol de pênalti ontem, seriam uns 4, 5. Essa que é a verdade, que é a verdade. Mas eu acho o jogo difícil pra Inter. Só que Vou o Ciro torcer não joga, muito, né? mas infelizmente acho que não vai ser possível a Inter lograr Como êxito. contou o nosso Vila Nova no Goianão? O Vila Nova terminou acho que com a melhor campanha. Ah, vai ser Então foi difícil. campeão. Só que não é campeão, sabe quando? Desde quando não é campeão estadual? Desde 2005. Faz O tempo. Vila tá naquela lista. Sofre do Teve Vila, um hein? ano que ela foi Nossa. na final contra o Anápolis. Ela foi pros pênaltis. Bateram um caminhão de pênaltis. E todos, era o Vila fazer e acabar. O goleiro pegava, o cara errava. O que aconteceu? Anápolis, campeão goiano. O Vila tá naquela lista que tem Comercial, Ponte Preta. Botafogo do Rio. 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba. Comercial né? de Ribeirão Preto. Tinha outro que a gente inseriu também, recente. Novo Horizontino, tá quase pra entrar Nossa, também. Novo Horizontino Primavera. sofre com Não, Série B. Primavera não. segue Primavera tranquila. tá muito longe dessa lista porque não tem. Cara, você vê o Botafogo? Carlão. Você vê o Botafogo, velho? É tipo, campeão em 2024, campeão de tudo. Chega 2025, Nem você não técnico, sabe o que vai nem ser. técnico. Meu Deus do céu. Hoje, além desse duelo entre Vila e Inter de Limeira, tem Bragantino que vai jogar contra o Santos, domingão. Aliás, o presidente do Bragantino reclamou, porque ele tá com medo de não conseguir chegar na Vila Belmiro, porque... Eita! Por conta da questão do trânsito. Na Baixada, Carnaval, muita coisa. Então ele tava reclamando desse... Vamos pro sarcófago, então, que é do... Alain Morissette. Não, você fala amanhã, depois. do Bragantino, porque se for pra imigrante, pode pegar trânsito. Vambora, vai. E a Anchieta pode estar fechada. Pera aí, só um minutinho, vai. Que jogo que é esse aí? Guarani e Palmeiras. Opa, então é Guarani, hein? Jogo grande. Guarani. Quem tava no Palmeiras? No Palmeiras, o Wagner. Wagner. Ah, Wagner goleiro. Que era do Ituano, Carlão. Wagner goleiro, que depois foi pro Jogou no Ituano. Guarani. Jogou no Guarani. Então também. mata, que ano que foi? Nossa senhora. Palmeiras, vai, vamos de... Putz. Vai 2004. 2005. Tá, 2005. Eu não entendi o que ele falou. 97. Vamos pro jogo? Pra quem tá no YouTube? Reportagem de Raul Dias Filho. Vamos lá. Saiu o cruzamento perfeito que Luizão completou com estilo para marcar o primeiro do Palmeiras, o 7º dele no campeonato. O troco do Guarani veio em seguida e também através de um artilheiro. No chute de Gilson, aí o
Wellington só escorou. 1-1. No jogo aberto, franco, não faltaram candidatos a heróis. Poderia ter sido Paulo Isidoro, que arrancou do próprio campo, passou por toda a zaga, mas bateu para fora. Poderia ter sido também Djalminha, que mostrou a categoria de sempre nas jogadas individuais e nas cobranças de falta. Mas o herói palmeirense foi mesmo o incansável Cafu, que apoiou sempre e acertou em cheio, fazendo o segundo do Palmeiras. A torcida do Guarani também encontrou um herói, o menino Cris, que entrou com a missão de mudar o resultado e cumpriu a tarefa. Predestinado, subiu mais que Dedimar e empatou de novo o jogo. Na noite dos heróis, o zagueiro Leonardo foi candidato a vilão. No cruzamento de Marquinhos, ele acabou fazendo contra. Palmeiras 3-2. Então que apareceu o último e literalmente o maior herói do jogo. O goleiro Irã, 2,3 metros de altura, cobrou com perfeição a falta que Veloso se esticou para desviar. Irã deixou mais uma vez sua área. No escanteio cobrado por Fabinho, ele venceu os zagueiros, subiu mais que Veloso e usou a cabeça para empatar o jogo e levar ao delírio a torcida do Guarani. Fazendo gol e o Veloso falhou, hein? Temos ganhadores, hein? Quem? Eu e tu. Eu sabia, meu garoto. Guarani vai 3, curtir o carnaval feliz, garoto. Guarani 3, Palmeiras 3, Paulistão de 97, Guarani de Irã, Luciano Baiano. Pera. Eu falei 97. Eliel falou. Não, você falou depois. Não, na hora que foi me perguntado, eu falei 97. Vai pro STJD. Falou, pode chamar o VAR. Chama o VAR. Guarani de Irã, Luciano Baiano, Leonardo, Nenê e Vaguinho, Elson, Carlinhos, Cleiton, depois Adailton e Paulo Isidoro, depois Cris, Gilson, depois Fabinho, aí o técnico Geninho. Palmeiras, Veloso, Cafu, Kleber, Wagner Júnior, Galeano, Leandro Ávila, Marquinhos e Djalminha, Viola, depois Dedimar e Luizão, técnico Márcio Araújo. Eu falei 97. Ganhamos. Vai pro VAR, vai. Entra com recurso, né? Você anota, o que você anotou? Você não viu? Você anota quando a gente dá o palpite. Falou, Cabelo, falou, mano. Ah, tá bom, ele ganhou, vai. Arena CBN. Oferecimento